vamos convidar um outro parceiro do nossa equipe, né? A Arla Foods. O Inácio Esteves vai fazer a apresentação para a gente, em nome da Arla, falando da otimização de formulações para sorvetes e misturas lácteas. O Inácio também vai nos fazer a apresentação em português, mesmo que tenha aí colegas que pediram já apresentações em espanhol. Ele está na Argentina, mas ele vai fazer a apresentação para a gente em português, porque ele fala muito bem português. Então, muito obrigado pela parceria aí da Arla Food com o Inova Leite, né? É uma parceria que começou há pouco tempo, mas nós temos certeza que teremos muitos frutos e participaremos muito nos próximos, muito juntos nos eventos. Então, Inácio, a palavra está com você. Muito obrigado. Com certeza, sim. Obrigado, Antônio. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Vamos tentar agilizar um pouco o tempo, que estou vendo que está correndo atrás do tempo agora com as apresentações, mas tranquilo. Não tem problema, não precisa, você tem todo o tempo, Inácio. Seja bem-vindo. Certinho. Por gentileza, me confirme se dá para ver a minha tela. Ainda não, você tem que fazer um share screen e compartilhar a sua tela conosco. Vamos novamente, então. Agora está vindo, Inácio. Só tem... Exato. Certo? Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Então, olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Inácio Esteves. Sou Application Specialist aqui na Arla Foods, na região. Desculpa, vou desligar a câmera, porque tem um pouco de perda na qualidade do sinal, tá bom? Pode ser? Claro, fica à vontade, Inácio. Certinho. Aí tá bem, né? Tá assistindo a minha tela? Sim, né? Tá tudo correto. Obrigado. Então, como comentava, sou Application Specialist na Arla Foods, aqui na nossa região, principalmente com foco no Brasil, mas atendendo outros mercados também de outros países vizinhos. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje são alguns conceitos de processos e formulações alternativas para produtos que vocês já conhecem, que de alguma maneira estão relacionados com as apresentações anteriores. Esses produtos são mistura láctea condensada, leite modificado em pó e sorvetes do tipo soft serve. Aqui nesse primeiro caso, vamos ver a possibilidade de fazer esse produto não mediante o uso tradicional de um equipamento tipo evaporador, como normalmente é conhecido, mas a ideia é oferecer uma alternativa para utilizar um processo diferente que a maioria das empresas produtoras de laticínios conhecem no Brasil, que é um equipamento de processamento tipo Stefan, né? Uma panela tipo Stefan. Aqui temos algumas das características e vantagens principais desse processo, que seria basicamente que é um processo rápido, é um processo que tem um baixo custo de investimento se tiver que começar desde zero, ou a possibilidade de usar o equipamento que atualmente já talvez tem na empresa. É uma alternativa que oferece um baixo custo energético também e que tem a possibilidade de produzir diferentes tipos de produtos, dependendo do objetivo e das aplicações que sejam de interesse na produção. Aqui vemos uma formulação padrão de uma mistura de leite, uma mistura láctea condensada, sim. Normalmente, o que eu gosto de comentar em todas as minhas apresentações é que os valores nutricionais, tanto como a formulação, normalmente são simplesmente uma modo de exemplo. A ideia é apresentar e deixar de um jeito gráfico explicado o conceito, mas é possível sempre trabalhar em ajustes, tanto de formulação como de valores nutricionais. Então, nesse caso, vamos apresentar um produto que tem 6% de proteína e 6% de gordura.
assim, em modo geral, basicamente vai se tratar de o processo em duas fases. Uma primeira fase láctea, onde vamos ter a água, o leite em pó desnatado e o variolac 850. E na segunda fase que vamos ter açúcar, glicose, gordura vegetal, cafeína e Nutrilac. Esses ingredientes que estão marcados aí na tela, Variolac 250 e Nutrilac são nossos ingredientes. Sim, o Variolac é um permeador de soro de leite, é um produto que principalmente o conteúdo dele é lactose, tem um mínimo de lactose de 85%. E o Nutrilac, e ele vai fazer basicamente como aporte de extrato seco, de sólidos lácteos. No caso do Nutrilac, ele vai ser a fonte de proteína que vamos ter nesse conceito. Aqui podemos ver uma descrição do processo, sim, do processo utilizando já uma panela Stefan. A ideia principal desse tipo de processo e desse conceito é que, ao invés de tentar fazer uma concentração, de atingir um nível de concentração por extração de água no evaporador, o que a gente tenta fazer aqui é atingir o mesmo nível de extrato seco, sim, de concentração, por adição de ingredientes secos. Então, a diferença do que seria feito no evaporador, aqui não vamos retirar a água, mas o que vamos fazer é começar todo o processo com um alto nível de extrato seco. A descrição aqui do processo na esquerda, coloquei também algumas imagens para que seja um pouco mais gráfico, mas basicamente se trata de um primeiro passo de hidrólise da lactose na base láctea. Uma vez que temos a base hidrolisada, continuamos com o resto do processo que segue com a adição da fonte de gordura, um aquecimento para que todos os ingredientes fiquem fundidos, derretidos e permitam que a mistura e a homogeneização seja mais efetiva. E depois continuamos com a etapa de adição dos outros ingredientes, para, após disso, seguir com uma etapa de aquecimento, que seria a pasteurização, e um controle de concentração antes de acabar o processo. Aqui, nas últimas etapas, dá para ver que temos a possibilidade de utilizar o homogeneizador. A ideia do homogeneizador é que, dependendo do tipo de produto ou de processo, às vezes representa uma vantagem em termos de consistência e característica do produto final. Uma das interessantes vantagens que tem esse tipo de processo é que, basicamente, podemos tentar fazer diferentes tipos de produtos finais com perfis sensoriais bem diferentes, sim, utilizando o mesmo processo. Nesse caso que vemos aqui na tela, todos esses produtos foram feitos com exatamente o mesmo tipo de base láctea e depois foi simplesmente mudar ou trocar ou jogar um pouco com as questões em termos de estabilização. Então, dá para ver que podemos fazer produtos que são bem líquidos, produtos que são mais viscosos, produtos que são quase sólidos. E, em termos de aplicação na indústria, as possibilidades são várias, né? Maiormente é possível trabalhar em conceitos de recheios de diferentes tipos de produtos, como, por exemplo, bombons ou alfajores ou produtos similares. Mas a vantagem é que acaba sendo um processo super simples e principalmente um processo rápido e econômico. O seguinte conceito é um leite modificado em pó. Aqui a ideia, em vez de começar a falar em termos de secagem do produto para obter esse tipo de produto, vamos apontar mais focados no que seria uma produção por mistura de ingredientes secos, sim, um dry blend. E nesse caso vamos a falar não apenas desse tipo de processo, mas também especificamente vamos me focar no uso do nosso ingrediente Variolac 850, que esse ingrediente, não tinha comentado antes, mas é um ingrediente que é obtido do processo da ultrafiltração do soro de leite, um permeado de soro de leite que é parcialmente desmineralizado. E ele tem vantagens na produção por ter uma baixa higroscopicidade, então isso faz um bom ponto de diferenciação dos outros produtos.
Dentro das características principais para esse tipo de aplicações é que ele tem um sabor lácteo bem agradável, muito solúvel, a molhabilidade é muito boa, a wettability, né? Então isso ajuda bastante, especialmente nos casos que se trata de produtos que no momento do consumo tem que ser reconstituídos, como é o caso do leite em pó, seja modificado ou outro produto similar. Tem um baixo teor de minerais, sim. Esse permeado tem um tratamento de desmineralização, então isso ajuda bastante em termos de perfil sensorial. E, como comentei antes, o conteúdo principal dele é de lactose, né? No mínimo é de 85%. Na verdade, os valores típicos são mais perto de 90%, 92%. Esse aqui seria um exemplo bem simples e básico de como poderia ser usado na mistura na preparação de leites modificados, sim. Aí na tabelinha na esquerda temos uma informação do que seria o leite em pó desnatado e duas propostas com diferentes tipos de proporções de combinação entre o leite e o variolac, né? A ideia desse produto que depois tenha uma reconstituição no momento do consumo. E aqui está se apresentando um exemplo, um conceito bem básico, mas a ideia seria que esse produto poderia ser utilizado em casos, por exemplo, onde se procura uma padronização do nível de proteína, ou talvez em casos onde se procura uma otimização do custo de fórmula, né? Em alguns outros casos, poderia se tratar de leites que, além desses ingredientes, tem diferentes fontes de gordura, outros tipos de ingredientes como aromatizantes, sabores, etc. Continuando com o uso do Variolac 850, nesse caso vamos tratar o caso de formulações de mistura láctea para sorvete soft, né? Além das características que eu mencionei anteriormente do Variolac 850, ele é um ingrediente que tem uma boa flexibilidade em termos de processo, né? Permite trabalhar em um amplo range de diferentes parâmetros físico-químicos, especialmente quando se trabalha com valores de pH muito extremos ou valores de temperatura muito extremos, e como é o caso aqui da mistura láctea para sorvetes, tratamos um caso de um processo de UHT, onde as temperaturas são realmente exigentes, então conseguimos trabalhar de um jeito simples com esse ingrediente. Novamente, nas características mencionadas anteriormente, em termos de benefícios sensoriais, apontam quanto a sabor lácteo, sim. Nesse caso, um produto que é 100% lácteo, então também estamos aportando aporte do extrato seco não gorduroso. Normalmente apontamos a conceitos onde temos que trabalhar com a substituição do soro, já que muitas vezes na indústria um dos maiores desafios em termos de fornecimento dessa matéria-prima, ou pelo menos do que a gente conversa no mercado com os produtores, é que a qualidade pode ser muito variável em termos de época do ano, da estação do ano, e também em termos de qualidade. Novamente, uma das vantagens, em comparação especificamente com o soro, é que, pelo perfil sensorial que temos, muitas vezes podemos evitar esse tipo de defeitos ou off-flavors que temos em alguns produtos, quando temos características que são, talvez, com notas um pouco salgadas ou amargas ou metálicas também. Isso realmente permite trabalhar uma outra expectativa do produto final. Aqui temos uma formulação um exemplo de formulação para sorvete, para mistura láctea para soft serve. Novamente, o que comentei antes, se trata de apenas um exemplo. É possível trabalhar em valores nutricionais diferentes e em formulações diferentes. A ideia aqui foi substituir
totalmente o soro nesse produto. A ideia de trabalhar nesse conceito normalmente é apontando a redução de custo em termos de otimização da fórmula. E dentro do segmento de sorvetes, também é possível trabalhar em outros tipos de produtos, como, por exemplo, sorvetes de massa, ou talvez aplicações similares, como sobremesas congeladas, né? Continuando novamente nesse segmento de mistura láctea para produto para sorvetes de tipo soft serve, aqui o caso agora é apresentando um produto diferente também do nosso portfólio, que é o Nutrilacq IC2415. Nesse caso, tentamos apontar produtos um pouco mais premium. A ideia desse produto é justamente trabalhar mediante a funcionalidade que ele tem. Esse produto é uma proteína de soro modificada e a funcionalidade dele permite que seja uma ótima eleição no momento de trabalhar com sorvetes. Ele ajuda muito na capacidade de retenção de ar, então isso faz que a emulsificação no sorvete seja ótima. Ajuda bastante também em termos da vida útil do sorvete e do derretimento, para controlar o derretimento, né? Temos trabalhado bastante com esse produto em formulações comerciais. Normalmente, o nível de substituição que ele tem aponta a diferentes valores, já que depende muito do tipo de formulação, da característica do produto, e normalmente o que é a decisão final são as percepções do resultado, né? Tem clientes que realmente gostam do sabor lácteo que ele tem, então dá para trabalhar em substituições parciais até totais do leite em pó numa formulação. Esse seria o caso de uma formulação de sorvetes de mistura láctea para sorvete tipo soft serve. Aqui a ideia foi substituir totalmente o conteúdo que tínhamos original de leite em pó. Em alguns casos temos trabalhado em conceitos onde pela funcionalidade do Nutrilacq 2415 conseguíamos não apenas trabalhar na substituição do leite em pó, mas também em situações onde a gente tentava substituir o conteúdo de soro na formulação e até do leite fluido. Para esse tipo de trabalhos, normalmente se precisa analisar bem as características que tem a formulação, como assim também as características de processo. Em muitos casos, depende também das características do mercado, o que faz possível trabalhar em diferentes níveis nessa substituição. Temos casos de clientes que normalmente conseguiram substituir totalmente o leite em pó e o soro na formulação. E esse tipo de vantagens realmente não fica apenas ligada a este tipo de aplicação de mistura láctea, mas também é possível trabalhar com outros conceitos, como, por exemplo, sorvetes de massa e também em sobremesas congeladas. Quanto à formulação, temos algumas diferenças dependendo também dos mercados, então é possível trabalhar no caso de fontes de gordura, temos situações onde temos que trabalhar com creme de leite. Em algumas outras situações, como o mercado brasileiro, é permitido trabalhar também com gorduras vegetais. No caso da Argentina, a maioria, principalmente, é gordura proveniente do creme de leite.
temos também testado formulações onde trabalhávamos com valores reduzidos de gordura, também em situações onde se procura aumento de proteína para procurar um perfil nutricional um pouco mais interessante para o produto. Quanto a processo, são produtos que se adaptam muito bem aos processos tradicionais, então não é necessário pensar em adaptações do processo para incorporar esse tipo de ingredientes. Normalmente são produtos que se conseguem tratar do mesmo jeito que os ingredientes padrões, como no caso do leite em pó, do soro, ou outros ingredientes similares. Em alguns casos, até é possível trabalhar também com substituição de alguns concentrados de leite, como, por exemplo, MPC. Mas um ponto que é interessante destacar aqui é que, normalmente, quando a gente tenta substituir leite em pó com o nosso ingrediente, o nível de proteína acaba sendo um pouco menor. Se fazemos uma comparação do leite em pó desnatado padrão do mercado, o nível de proteína fica na faixa de 34% a 35%, e no caso do nosso ingrediente tem uma concentração aqui de 24%. Essa diferença, mesmo que é considerável, conseguimos que, mediante a funcionalidade que o produto tem, o impacto seja minimizado no produto final. Então, na maioria dos casos, essa é uma das questões que temos que analisar e avaliar no momento de uso e de cálculo de uma formulação. Muitas vezes, a característica final do produto, em termos sensoriais, pode não ter impacto, ou pode ter um impacto pouco significativo, mas o que é interessante para ter em conta nesse caso é que os valores nutricionais sim podem ter uma diferença, né? Nesse sentido, essa falta ou essa diferença de proteína que a gente tem com o nosso ingrediente se consegue compensar pela funcionalidade. Basicamente tem um terço menos de proteína comparado com o leite. Então um balanço que tem que ser cuidado no momento da formulação. Uma das características que esse produto também tem, pelas características do produto, é que ele ajuda muito nas formulações onde se tenta apontar a uma redução de gordura na fórmula. A ideia é que essa gordura que a gente procura substituir seja reemplaçada pelo Nutrilacc, porque o efeito que ele tem, um efeito sensorial que ele tem, é que dá a sensação de gordura no momento que o consumidor experimenta o produto. Então, na verdade, o produto tem um impacto também mínimo nesse sentido, quando se faz redução de gordura, mas, novamente, é uma questão que tem que ser cuidada no momento de avaliar os valores nutricionais. Em termos de processo, basicamente, o que se faz é uma mistura inicial dos ingredientes secos no leite, uma adição dos ingredientes secos no leite, com a temperatura de aquecimento, conseguimos que o creme fique líquido, e isso consiga melhorar bastante na incorporação de todos os ingredientes e a hidratação deles. Deixamos um período de hidratação, não apenas para nossas proteínas, mas para toda a formulação, e daí passamos uma etapa de pré-aquecimento, homogeneização, e já diretamente entramos no processo de UHT. Sim? Daí para frente, o resto já é conhecido. Normalmente, as apresentações desse tipo de produtos são em embalagens tipo Tetra Pak, ou também temos alguns casos de embalagens que são tipo sacolas de plástico metalizado.
Aqui na tela aparecem os contatos dos nossos colegas no escritório do Brasil, no meu contato aqui na Argentina. Fico à disponibilidade para caso que tenham consultas e perguntas. Obrigado. Então, muito obrigado, Inácio, pela apresentação. É muito bom ver o que os produtos, né, que estão no mercado, com produtos inovadores feitos com a ciência e a tecnologia de concentrados e desidratados, né? Então, mostra aí que estudarmos essa área, realmente nós teremos possibilidade de bastante desenvolvimento. Muito obrigado, parabéns à Arla, parabéns pela parceria, muito obrigado pela parceria aí. Infelizmente, nós não temos tempo para perguntas, desculpa, mas continuamos aí juntos, e se tiver, nós deixamos aí o seu e-mail, se alguém nos questionar, nós passaremos os contatos. Parece que o seu microfone está fechado, nós não escutamos. Agora sim, a minha costume, né? Eu que agradeço e muito obrigado e muito boa tarde para vocês. Grande abraço, muito obrigado.